Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Varanda Nerd, eu sou o Mauro. Bem, embora eu esteja com a minha camiseta do PlayStation, né? Tenho várias camisetas games, eu tô aqui para falar um pouco sobre essa recém-compra que eu fiz, que é o Super Nintendo. Minha esposa é apaixonada por tudo que é de Nintendo, assim, ela gosta muito. E ela teve na infância o Super Nintendo, já eu não. Eu tive o Mega Drive e jogava muito Super Nintendo na casa dos meus amigos. E agora na virada do ano, né, no finalzinho de dezembro a gente viu num leilão lá no Facebook, se não me engano no Retroteca Games, tenho quase certeza, não sei se foi no Top Games ou foi no Retroteca. E aí adquirimos esse console aqui. Foi até engraçado que ela falou, compra, dá o lance. E aí na viradinha começou uma disputa, mas a gente acabou ganhando o leilão. E como é que tem sido a experiência? Um Super Nintendo em 2023, que coisa estranha, né? Eu sei que muito youtuber acaba fazendo vídeo, se vale a pena ou não, mas eu nunca tinha tido esse videogame. Eu tenho o SNES pequeno, o Mini, que saiu a edição comemorativa, e eu nunca... Tava na lista, né? Não vou falar que nunca pensei, mas assim, entre todos da Nintendo, a gente tem o Super Nintendo, né? Temos o Wii, o Wii U e o Switch. Então, o 64 e o GameCube e o Nintendinho, né? Nintendinho eu não peguei a época do Nintendinho, então quando é muito retrô, eu tento comprar pra jogar e coisas que fazem sentido na minha infância, né? Coisas que eu joguei. E a gente comprou então o Super Nintendo e assim, Super Nintendo é um videogame que é incrível. Pensar que é um videogame que foi criado em 1990. Ele chega aqui na América, pelo que eu estou vendo aqui, ó, do Sul, em 1993, né? Então aí está completando 30 anos que o Super Nintendo chegou aqui pra gente. E ele sempre foi um console caro, ele nunca foi um console... Ele não desvaloriza muito, então hoje você vai encontrar um Super Nintendo decente, pelo que eu estou vendo aqui no Brasil, você vai encontrar em torno de 250, 300 reais, 300 reais, vai, 250 é um achado. Você vai encontrar de 300 reais até, dependendo do estado dele e tudo, eu encontrei um de 100 mil reais no Mercado Livre. Aí, na minha opinião, acho que o cara viajou um pouco, né? Eu vou procurar até o anúncio, foi engraçado, porque é o do Donkey Kong na caixa, com plástico original, com a fita original, mas assim, eu falo, tipo... Tá, se ele quer dar 100 mil, dá, né? Mas, vai ser difícil alguém encontrar, eu fui até ver lá, no Mercado Livre. Mas assim, você vai encontrar, tirando esse cara aí que acha que tem ouro, você vai encontrar de 300 até uns 1.000 reais na caixa. E você encontra tranquilo nos grupos de Facebook. E se você não liga de caixa, nada, você vai encontrar aí por seus 300, 350 reais. Um lugar que eu recomendo muito, se vocês quiserem, é ifgamesdiver.com.br. O Carlos, meu amigo pessoal, ele tá vendendo alguns lá. Você encontra também na Retroteca e no Top Games do Facebook. São grupos bons, tem muita gente de confiança. E se você tiver alguma dúvida nesses grupos, pergunta lá se você conhece, se alguém recomenda o vendedor e tal, para vocês não caírem em roubada. Infelizmente tem alguns que estão causando sérios danos a colecionadores aí, tentando fraudar. Mas a maioria dos vendedores, eu nunca tive problema com os vendedores nesses grupos aí. Então ninguém tá me pagando para indicar nada, só para vocês aí, colecionadores, saberem onde encontrar se vocês quiserem comprar. Já encontrei na Feira do Rolo, mas eu não adquiri. Recentemente vai até sair um vídeo no canal em que eu e a Elis, né, minha esposa, nós fomos na Feira do Rolo. Nós fomos em Sorocaba. Foi a maior Feira do Rolo que eu já fui. Acho que nem posso falar que é Feira do Rolo, é Feira da Barganha mesmo. Lá, eu nunca vi algo tão grande, tão organizado, e nós adquirimos algumas coisas bem legais lá. E eu vou mostrar para vocês um pouco dos jogos que eu comprei. Super Nintendo é um console que eu não pretendo e nem tenho como ter uma coleção como eu tenho a de Play 3 hoje, né? A de Play 3 está chegando a 100 jogos, é a maior que eu tenho. Eu acho que eu não vou conseguir ter 100 jogos de Super Nintendo tão cedo, se é que eu vou ir atrás, principalmente os originais e tudo mais. Então o que eu peguei para fazer com o Super Nintendo? Eu vou mostrar aqui os que eu tenho. Eu tenho esse Super Mario World. Eu não achei a chavinha ainda, mas ela tá salvando, tá tudo ok. É da Gradiente essa. Eu não sei se dizer se ela é original ou não. Eu tenho esse X-Men, todos esses aqui teoricamente são originais, tá?
que eu quero pegar a caixinha, a chavinha para confirmar. X-Men Mutante Apocalipse. Não. Esse aqui eu peguei. Esse aqui eu peguei na Feira do Rolo, tá? Tá salvando, tá super bem, a label tá bonita, não sei. Assim, se não for original, ele tá salvando, isso já é bom. Esse aqui é original, o cara me mostrou, o Mutante Apocalipse. É um jogaço, eu fiz até um vídeo rapidinho, eu acabei não subindo pro YouTube. É engraçado que nas minhas redes sociais, o Instagram é uma desgraça, assim, é ruim, não cresce, ele não entrega, é complicado. No TikTok, o vídeo que eu posto no TikTok, se eu posto no YouTube, eu levo dislike muitas vezes e tal. Então eu acabo postando muitas vezes que eu tô jogando no TikTok. Até se vocês quiserem acompanhar lá, pode ir lá, Varanda Nerd Oficial. Eu posto muito do que eu tô jogando. De vez em quando eu trago os vídeos pro Shorts aqui no YouTube. Tá? Então, ó, Mario All Stars, original também, consegui no Retroteca, só que aqui atrás não tá legal. Esse daqui, eu não sei se é original ou não. Mas a gente fala o jogo do palhacinho. A minha esposa, ela ama esse jogo aqui. E a gente conseguiu, o cara demorou pra... Eu tive que negociar bem lá. Na Feira do Rolo, esse daqui eu consegui na Feira do Rolo. Entre Itu e Sorocaba tem uma Feira do Rolo que a gente vai. A gente vai todo domingo pra Feira do Rolo, a gente adora, né? Assim, o problema da Feira do Rolo também, eu tô fazendo vários parênteses assim, mas eu tô tentando bater um papo com vocês de forma mais tranquila. O problema da Feira do Rolo é que eu acho que os caras da Feira do Rolo estão achando que estão no shopping. Até eu tenho como hábito de vida que todo mundo saia ganhando, sabe? Eu não penso em que... Eu não quero extorquir o cara que está vendendo, eu sou totalmente contra isso. E eu também não quero que o cara se aproveite de mim, né? Em questão de ganhar demais. Então eu negocio. Só que o problema é que muitas vezes a Feira do Rolo está mais caro do que você comprar nesses grupos, né? Então eu acho que isso é até prejudicial para eles. Porque eles precisam, mais do que muitas pessoas que eu conheço, eles precisam desfazer daquele estoque. Então eles não precisam vender por 5, 10 reais. Mas assim, tem jogo de Play 4 no shopping, num lugar super bom, que fica no ar-condicionado, eu pago 80. Eu fui lá na feira, se alguém de Feira do Rolo estiver assistindo isso, tem que tomar cuidado, porque eu fico exposto no sol e tudo mais, aí o cara vai lá, tá comprando 150, 120, 130, então não dá. Mas eu consegui muita coisa boa já, negociando tal. Eu tenho essa versão aqui de Chrono Trigger, original, japonesa. Tá funcionando perfeito. Só que assim, né, não dá pra jogar um japonês. Então, entra naquilo que é pra ficar na estante, bonito e tal. Mas assim, pra mim, é motivo de muito orgulho, porque isso é considerado um dos melhores RPGs. Então, poder ter isso na minha coleção de Super Nintendo, pra mim já deixou bem feliz, me deixou muito feliz mesmo. E, então são o quê? Eu tô falando só de 5 jogos só que nós temos aqui em casa, né? Todos eles adquiridos aí em um mês e meio, então foram recentes. Nenhum deles nós pagamos mais do que 140 reais, tá? Nenhum deles. O mais caro foi o Mario All Stars. Então, é isso que você vai encontrar no Super Nintendo. Para você comprar um jogo original de Super Nintendo, você vai pagar entre 80 reais, né, na versão Loser, que é só ele, só o cartucho, até uns 200 reais você vai encontrar a maioria dos jogos. Mais que 200 reais, aí você já vai encontrar, mas são aqueles que batem muita nostalgia, que são muito procurados. Aí a concorrência aumenta e naturalmente aumenta, né? A demanda e o preço. A procura e o preço, na verdade, né? Que é a regra do mercado. Então você com o Super Nintendo, você vai encontrar, é um console fantástico até hoje. Eu estou super feliz com ele. Eu estou agora jogando esse do X-Men aqui, deixa eu pegar aqui de forma tranquila. Esse daqui. Eu não joguei esse aqui quando era moleque. E, putz, é um baita jogo, super legal, os gráficos ótimos. O som que sai do Super Nintendo é incrível. E é legal você acompanhar a história, porque assim, são 30 anos já, né? 30 anos que ele foi desenvolvido, que ele chegou aqui na América do Sul. Na verdade, ele foi desenvolvido em 1990. Então, você ter um console desse que resistiu ao tempo, né? Isso é fantástico. Tá falando aí já de 33 anos de desenvolvimento. Então, eu tô bem feliz com o Super Nintendo. Estamos jogando. E a Elise, ela nunca sobe aqui, né? Aqui é o lugar onde eu chamo de Namekusei, não sei se vocês sabem. Então, o quarto aqui é Namekusei. Então, ela nunca sobe em Namekusei. Ela
Só que quando eu deixo o Super Nintendo instalado aqui na TV de tubo, ela sobe para ficar jogando porque ela adora. E é muito bom, é um console assim fantástico para se ter, para jogar. Ele é fácil de emular também, então se você não tem condição de comprar, não tem problema, você joga de qualquer celular, você emula tranquilo e você vai se divertir igual, beleza? Então é isso, comenta aí se vocês têm o Super Nintendo, o que vocês acham, quais jogos vocês indicam, também comenta aí o que vocês estão procurando para comprar, onde vocês compram, às vezes eu posso conhecer um outro lugar. E outra coisa também do Super Nintendo é que é um console que eu não ligo de ter réplica. Então tem uma réplica que eu quero comprar com um Chrono Trigger todo traduzido para português, o Brasil, muito bonito. Então esse é o tipo caso que eu não ligo de ter réplicas, tá? Porque como já foi lançado há mais de 30 anos, então tem muita coisa em mau estado, labels zoadas, tudo, que aí eu já acho legal. Mauro, não ligo de ter réplica, beleza? Bem, então espero que tenham gostado do vídeo, comenta aí o que vocês acharam. Eu vou deixar o site do Carlos aí embaixo, da If Games, vou deixar os grupos do Facebook também, porque são os lugares que eu compro, tá? Eu acabo indicando para garantia do pessoal do canal, para não ter problema, então eu deixo aí esses lugares que eu compro, porque eu sei que vocês não vão ter problema. Nenhum deles está me patrocinando nada, então isso me deixa bem tranquilo. Tá? Um abração e até o próximo vídeo.